Pessoal, vou fazer o desenho aqui de uma escala gráfica no AutoCAD. Vou mostrar para vocês que é bem tranquilo. Só que inicialmente, olha só, eu vou ter que fazer uma consideração aqui, ó. A gente tem aqui a relação Dzinho sobre real é igual a 1 sobre M, tá? Então essa é a relação de escala. Desenho sobre real é igual a 1 sobre M. E aí a gente tem o que também, olha só, que a medida real vai ser igual ao Dzinho, que é a medida no desenho, vezes o denominador da escala, certo? E aí eu falo para vocês o seguinte, ó. Se a gente escolher escala numérica 1 para 50, 1 para 500, a gente tem que 1 centímetro equivale a quantos metros no desenho, no real? 5 metros, tá? Então, desenho real. Então, eu tenho aqui a escala numérica. Diminuir aqui o tamanho da letra, da fonte, vou colocar 10. Tá aqui, então, a relação de escala é essa, né? E a escala, ela é representada dessa forma, 1 para M, não é isso? Então tá aqui, onde M é o denominador ou módulo da escala. Vamos supor então que você vai realizar a plotagem lá no layout na escala 1 para 500 e você queira que a sua escala gráfica, tá, apareça ali com a dimensão máxima de 10 centímetros, tá? Então você quer, olha só, que o Dzinho seja igual a 10 centímetros, mas eu tenho que colocar em metros, tá? Vamos lá, 10 centímetros, que 10 centímetros, tá? Você quer que a sua escala gráfica apareça após a plotagem com 10 centímetros de comprimento. 10 centímetros é igual a 0,100 metro. É isso? Metro, decímetro, centímetro. 10 centímetros. Pois bem, e você tem que a escala gráfica com M é igual ao que? A escala numérica não é 1 para 500, então o M vale 500. Tá? Então o que você quer? O real. Qual que é o valor real? Ou seja, se você está desenhando aqui, olha só, em metros no model, quantos metros você vai ter que usar para representar essa escala, né? Com 10 centímetros. Então, nós vimos aqui que o real vai ser igual ao que? Metros, 0,100, que é o desenho, vezes o que? O denominador da escala. Então dá o que? 50 metros. Então, gente, olha só. Eu tenho que... Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho que desenhar a minha escala. Meu comprimento máximo aqui no desenho vai ser de 50 metros. Só conferindo, olha só. Units, tá aqui, ó, metros. Então, eu venho, olha só, traço uma linha de 50 metros. Tá? Então, depois que você traçou essa linha de 50 metros, o que você faz? Eu tenho essa linha de 50 metros, olha só. Dist, vou conferir aqui com vocês. 50 metros, ó. 50 metros. Agora você fala o seguinte, pô, eu quero que cada espaçamento da minha escala gráfica, né, tenha 2 centímetros, apareça lá no desenho com 2 centímetros. Então,
2 centímetros, olha só. Se 1 centímetro na escala de 1 para 500 vale 5 metros, para aparecer 2 centímetros lá no desenho, eu tenho que usar 10 metros. Então, vou colocar o que? Uma line, tá? Vou colocar aqui, ó, vertical. E se eu quero que apareça um desenho de 2 em 2 centímetros, eu tenho que usar 10 metros. Então, aperto o O de offset. Vou colocar o que? 10 metros. Então, clico aqui, olha só. Um offset. Outro. 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 E outro para fechar. Aí, vamos supor o seguinte, ó. Eu quero... Vou diminuir isso aqui mais para aproximar aqui a... Colocar aqui 2,5. Tirar o Word. Tá aqui. Agora vamos supor o seguinte, ó. Eu quero que... Vou até colocar aqui, ó. Para cortar esse trim, essa parte superior, eu vou dar um trim. Seleciona essa linha aqui, olha só. E faço isso. Pronto. Vou dar um move aqui também para ficar mais fácil para vocês verem. Agora, olha só. Eu quero que a altura da minha escala gráfica seja, né, no desenho de meio centímetro, tá? Se eu quero que ela seja o que? De meio centímetro, então o desenho, olha só, o desenho vai ser 0,05 metros, ou seja, metro, decímetro, metro, decímetro, centímetro, 0,5 centímetro ou 5 milímetros. Eu tenho o denominador que vale o M, né, que vale 500. Eu tô querendo o real, então o real vai ser o que? 0,005 vezes 500, que é igual a 2,5 metros, tá? Então o que que acontece? Essa altura aqui eu vou ter que dar um offset de 2,5 metros. Então vem aqui, ó. Pronto. E agora eu vou cortar essa linha. Para cortar isso daqui, essas linhas, eu vou dar um trim. Digita trim. Seleciona aqui até onde que ela vai cortar. Cortei. Vou aperto o M para dar um move. Vou colocar ela aqui no centro aqui, ó. Agora feito isso, olha só. Ela tá aqui com, ó, dist. Ela tá com 2,5 metros e aqui com 50 metros. Quando eu plotar, vai aparecer lá 10 centímetros e aqui meio centímetro. Agora é o seguinte, eu vou dividir esse meio centímetro, tá? Eu vou dividir essa altura aqui ao meio. Vou dar um offset, então dá 1,25, que é 1,25 m, vezes 2, 2,5. Então entra. Seleciono esse daqui, clico para baixo. Então tá aqui, ó, tá dividido. Certo? Feito isso, eu tenho essa parte, olha só, que eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui o 0, tá? A numeração, vou mudar o nome aqui, vou colocar padrão cômico aqui. Você escolhe o que você quiser aí. Vou colocar aqui 1, tá? Depois eu vou mudar aqui, na verdade vou mudar aqui para 1,5. Pronto. Vou aproximar, tá? Aqui do 0. O que que acontece, gente? Olha, você dividiu aqui, olha só,
em 5 partes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Cada parte aqui possui 10 metros. Então se eu colocar a graduação aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40. O que? Metros. Então vou ativar a opção aqui, ó, orto, olha só, para copiar aqui o 0. Fica alinhadinho. E pro lado esquerdo também, onde eu vou ter a parte fracionada. Então aqui é 0 metro, aqui 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Então tá aqui, ó, dá um espaço. Agora fala assim, ó, ficou um pouquinho alterado, fora do alinhamento. Então aperta M de Move, seleciono esse, Enter e vou arrastar um pouquinho aqui, ó, até ficar alinhado. Olha só. E aqui são 10 metros também. Só que olha só, eu tenho essa parte principal, tá? Corpo principal, e essa parte fracionária, que é o meu talão. Então o que eu vou fazer? O talão eu vou utilizar para ter uma precisão melhor. Então eu vou dividir inicialmente ao meio. Para dividir ao meio, como cada intervalo desse aqui são 10 metros, eu vou dar um offset o quê? De 5 metros. Então tá aí, ó, dividir ao meio. Mas eu posso dividir de novo. Só que eu vou dividir o que? Se aqui tem 5 metros, tá? Eu vou dividir, vou colocar mais uma divisão aí, 2,5 metros. Clico aqui e a posição do que eu quero offset, ó. Clico aqui. Então tá aí, olha só. Essa posição aqui do meio aqui tem 5 metros. Eu vou colocar aqui, ó, 5 metros. Aí o que tá faltando agora? Tá faltando a gente achurar. Hat. Olha só. Vou clicar aqui, ó, ele tá sólido, é isso que eu quero. Você pode pegar aqui tanto de baixo quanto de cima. Eu vou pegar essa aqui, ó. Um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. Então dá Enter. Tá aqui a nossa escala gráfica. Então olha só, vou copiar isso daqui. Em cima aqui eu vou colocar, olha só, escala numérica. A escala numérica é o que? 1 para 500. E aqui, olha só, vou colocar o seguinte: 1 centímetro equivale o que? A 5 metros no real. Clico fora. Vou desativo a função orto e vou centralizar aqui, ó. Aqui eu posso colocar um pouquinho pra cá, ó. Aí você fala, pô, e daí? Daí que tá pronto, tá? Quando você plotar na escala 1 para 500, esse valor aqui, olha só, vai aparecer de 10 centímetros, tá? E este daqui, olha só, entre 0 e 10, 2 centímetros, tá? E este daqui, olha só, aqui tem 1 centímetro, então esse pedaço aqui vai ter o que? Meio centímetro, tá? Daria para fazer mais divisões aqui, olha só. Se aqui tem 1 centímetro, aqui tem meio, eu poderia dividir por 2 ainda. Se eu quisesse, olha só, eu posso fazer o seguinte, ó, offset 0,025. Desculpa, vai ser o que? Olha só, aqui tem 5 metros.
tem 5 metros, 2 metros e meio, 1,25 metros. Cliquei aqui, ó, offset 1,25, outro, quando eu dou o enter ele repete. Então o que que acontece? Olha só, aqui tem 5 metros, aqui tem 2 metros e meio e aqui 1,25 m. Então, ou seja, aumentou a precisão, tá? Então eu vou aqui, ou digita hat ou clica aqui, ó. Então eles clicam embaixo, em cima, 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 embaixo e aqui em cima. Então tá aí a nossa escala gráfica, certo?